Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, chegando em casa aqui correndo para falar com vocês a respeito de direito preventivo e direito consultivo. Eu estava dando aula, agora eu tô chegando em casa e à tarde vou para uma audiência presencial. Nossa, audiência presencial, que coisa mais do tempo das cavernas, né? A gente acostumou tanto com as audiências online que agora quando tem uma audiência presencial a gente até assusta. Como assim uma audiência presencial, né? Muito bem, sejam bem-vindos, dando continuidade aí às nossas conversas a respeito de direito preventivo e de direito consultivo, que é o esquenta para o nosso evento, a nova era das jornadas das consultorias jurídicas, que vai acontecer dia 7, 8 e 9 às 20 horas, totalmente gratuito, totalmente online, e nós vamos poder conversar um pouco mais sobre esse universo, que é de grande valia para todos nós que somos advogados e que pode representar uma virada de chave na sua advocacia. É isso mesmo. Ontem nós falamos a respeito de como alcançar o zero contencioso e hoje aí eu já chego com uma audiência, né? Tem que trabalhar muito para chegar no zero contencioso, viu, gente? Essa é uma audiência das minhas empresas mesmo, é uma audiência na área trabalhista. A gente já tem autorização aí para tentar um acordo inicial, mas como é uma empresa recente, que nós estamos agora começando a trabalhar, é comum que isso aconteça e que a gente tenha que pacificar muitas coisas que ainda não estão pacificadas dentro da empresa, né? Para as empresas que já têm mais tempo, aí a gente já consegue garantir um contencioso zero. Então vamos lá, hoje o nosso tema é conflito pré-existente, exatamente isso que eu tô falando. Como é que a gente resolve os conflitos pré-existentes e como agir para pacificar e evitar esses processos. Então eu quero dar algumas dicas para vocês nesse sentido. Deixa eu só arrumar aqui para melhorar um pouquinho a iluminação. Virando para cá que vocês me veem melhor. Isso aí. Então vamos lá, como é que a gente faz quando a gente chega numa empresa com direito consultivo, direito preventivo, para pacificar aqueles conflitos que já são pré-existentes, ou seja, que já existiam na empresa, aqueles problemas com funcionários, problemas com consumidores, como é que a gente lida com isso, com os problemas pré-existentes? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando você chega numa empresa, você tem que se colocar como um facilitador, como uma ligação entre aqueles funcionários, aquelas pessoas que estão trabalhando na direção, aquelas lideranças, o RH, o recursos humanos, juntamente com o empresário. Então, você é um facilitador para equilibrar essa balança. Tanto daquilo que os funcionários querem, gostariam, entendem que é viável, que é adequado, quanto com relação àquilo que o empresário, a maneira que o empresário enxerga isso. Então, quando você chega na empresa, a primeira coisa a se destacar é que a cultura organizacional daquela empresa está passando por uma nova visão. Isso é muito importante. Então, vale uma reunião com os colaboradores, pelo menos com as principais lideranças, se for uma empresa muito grande, vale um café, vale uma conversa, porque é necessário que você destaque que a cultura organizacional daquela empresa está sendo transformada, que a cultura organizacional daquela empresa está sofrendo uma ampliação, está aumentando o seu nível de consciência e que agora existem novas metas a se trabalhar dentro daquela organização. É importante que as pessoas percebam que a tua presença lá significa um novo momento dentro da empresa. Um momento onde vai haver mais negociação, mais conciliação, mais conversas, mais análise de processos, mais melhorias para todos os que estão ali. Então, você fazer esse elo com as principais lideranças é importantíssimo. Você pontuar que existe ali naquela empresa agora uma nova visão de conformidade com o direito, uma visão com a finalidade de trabalhar no ganha-ganha é importantíssimo para que você consiga desenvolver o seu trabalho. Você precisa ganhar aliados para conseguir trabalhar dentro dessa empresa, juntamente com o empresário. Então você precisa ganhar aliados no desenvolvimento desses trabalhos. Quem são esses aliados? Os principais são as principais lideranças. Então, administrativo, RH, marketing. Então, as pessoas que coordenam essas áreas precisam ser seus aliados no desenvolvimento desse trabalho. Além disso, você precisa também ter contato com as pessoas que estão trabalhando nessa empresa para verificação de processos.
Então, quando você vai verificar processos internos, não tem como você não ter proximidade com essas pessoas. Por exemplo, você vai implementar LGPD. LGPD, você vai mapear todo o caminho que os dados percorrem dentro da empresa. Se você vai mapear o caminho que os dados percorrem dentro da empresa, você tem que ter contato com as pessoas que recebem esses dados e que enviam esses dados, sejam para os clientes internos, sejam para os clientes externos. Significa dizer que tem que haver uma proximidade entre você e os colaboradores dessa empresa. E essas pessoas precisam ter confiança no seu trabalho para que elas auxiliem nos processos. Se elas não tiverem confiança no seu trabalho, se você não tiver empatia, você não consegue trabalhar dentro da empresa. Essas pessoas não podem nos ver como inimigos ou como alguém que está ali amando do empresário. Muito pelo contrário, elas precisam nos ver como facilitadores, como pessoas que estão ali para orientar processos, para aumentar a qualidade e para trazer coisas que sejam eficientes e eficazes para o trabalho. Quando elas perceberem que a sua atuação vai auxiliar inclusive no trabalho delas, inclusive no mapeamento dos processos que elas fazem, aí você vai ganhando pontos com essas pessoas e conseguindo desenvolver o seu trabalho. Significa dizer que eu preciso criar uma atmosfera de cooperação. Sem cooperação, eu não consigo desenvolver o direito preventivo nas empresas. Sem a confiança das pessoas, sem credibilidade, eu não consigo desenvolver o meu trabalho. Significa dizer que ter credibilidade é importantíssimo para desenvolver os processos do direito preventivo dentro da empresa. Significa dizer que sem colaboração não há como ter direito preventivo dentro de uma empresa. Percebem que é uma nova visão a respeito do direito, da implantação desse direito e do acompanhamento desse direito dentro da empresa? É algo muito diferente que nós realmente não estamos acostumados. Por isso é importante pontuar esse momento, o início desse trabalho, como o início de uma nova visão empresarial. E aos poucos as pessoas vão percebendo que a sua participação ali auxilia e muito nos processos da empresa, que a sua participação ali é estratégica e que você é um ponto focal para auxiliar toda a organização e todo o planejamento estratégico dessa empresa. Esse é o nosso objetivo. Você também precisa mostrar que nós estamos trabalhando no ganha-ganha. É para todo mundo ficar seguro, é para todo mundo entender o que está acontecendo e para todo mundo ser beneficiado com isso. E mais, você precisa mostrar organização e acompanhamento dos processos. Porque assim você vai mostrar que você realmente é relevante naquela situação. Então, além de propor novos processos, novas formas de desenvolver alguns processos, você tem que mostrar que tudo ali está sendo organizado para alcançar o nosso objetivo final, que é o zero contencioso, que é o trabalho no ganha-ganha. Quando as pessoas perceberem que as coisas estão passando por uma organização, por uma adequação, por uma conformidade legal, aos poucos elas vão sim se sentindo mais seguras para trabalhar com você e para te auxiliar nesse trabalho que é essencial. Vou repetir novamente, colaboração é essencial para o direito preventivo. Colaboração é essencial para o direito preventivo. Não tem como trabalhar direito consultivo, direito preventivo dentro das empresas sem colaboração. Para isso, você precisa ter credibilidade, você precisa ter confiança das pessoas. E mais, você precisa mostrar que o ambiente de segurança jurídica vai se estender a todos, ou seja, que a conformidade com a lei vai estar presente em cada uma das áreas daquela empresa. Com isso, você gera um ambiente de segurança e você gera um ambiente muito mais favorável para o seu trabalho. É muito importante quebrar a objeção das pessoas com relação à imagem do advogado vinculado ao conflito. Quando a gente chega na empresa, é muito comum que as pessoas pensem, alguma coisa deu errado. O que será que eu estou fazendo de errado para essa pessoa vir conversar comigo? Então, por isso que eu digo que trabalhar a consciência das pessoas nesse ponto é importante. Ela precisa entender que você está lá para falar com ela, não porque ela fez alguma coisa errada, mas porque você está aprimorando processos,
porque você está trabalhando uma nova visão dentro da empresa de conformidade. Quando eu trabalho uma visão de conformidade, eu não só estou evitando conflitos, como eu estou trazendo segurança jurídica para todas as áreas. Ora, se eu estou trabalhando para que a empresa esteja em conformidade jurídica, significa que o direito dos empregados estará sendo respeitado. Então, essa ideia de conformidade jurídica, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, de organizar os processos da empresa, isso vai fazer muito bem para os colaboradores, e isso vai cair muito bem para eles também, porque eles acabam também se sentindo protegidos dentro dessas novas diretrizes que a empresa está criando. Então, o tema hoje é conflito pré-existente, como agir para pacificar esses conflitos e evitar processos. Primeiro deles, trabalhe a ideia de uma nova visão empresarial. Então, primeiro ponto, trabalhe a ideia de uma nova visão empresarial. Segundo, ganhe aliados para o seu trabalho, ou seja, demonstre para os colaboradores que o seu trabalho só vai dar certo se eles comprarem essa ideia e se eles te auxiliarem. E mostre que você também está lá para auxiliar, que você também está lá para que isso aconteça da melhor maneira possível. Terceiro, demonstre que há organização e acompanhamento dos processos. Olha, só das pessoas perceberem que existem processos definidos e organizados dentro da empresa, já dá uma grande mudança no dia a dia do trabalho. Eu garanto isso para vocês. Eu já entrei em algumas empresas bastante desorganizadas, que não tinha nenhum processo definido claramente e onde havia muitos conflitos, porque quando os processos não estão definidos claramente, o que acontece é uma grande confusão. Um acha que é o outro que tem que fazer, o outro acha que é o outro, sabe cachorro que tem dois donos? Morre de fome, né? E aí acaba que ninguém faz, e quando você precisa das coisas, onde estão as coisas prontas? Em lugar nenhum, porque um achou que era o outro achou que era um e ninguém fez. Então, o fato de definir processos com clareza dentro da empresa já vai trazer um nível de segurança muito legal para os empregados. Alguns deles, quando você começa a definir os processos, falam, nossa, é assim então que era para fazer? Eu não sabia. Ah, não, agora tá bem mais simples, é isso que eu tenho que fazer? Então, as pessoas precisam ter clareza naquilo que elas têm que desenvolver. Aí você vai me dizer, Alessandra, mas isso não é trabalho do administrador? Sim, é trabalho do administrador. Mas como eu já disse uma vez e vou repetir, todos os processos que influenciam no nosso trabalho nós precisamos revisar. Quando eu falo de LGPD, por exemplo, vários processos de recebimento e passagem de dados vai influenciar no meu resultado. Então eu preciso rever esses processos. Obviamente vou fazer isso junto com o administrador ou junto com o empresário, mas eu preciso rever todos os processos que impactam diretamente no meu trabalho. Quando eu faço um contrato de PJ para a empresa vai fazer um contrato de PJ com o pessoal do TI. Eu preciso ver como é que esse contrato está sendo executado? Sim, eu preciso. Porque não adianta eu fazer um contrato de PJ, a pessoa está lá na empresa uma vez por semana, emite nota, tudo bonitinho, e na prática não trabalha como PJ. Ou então eu faço um contrato e a pessoa vai lá uma vez por mês e não emite nota. Tudo isso vai prejudicar o meu trabalho. Porque amanhã depois, se eu tiver um problema com esse contrato, se tiver uma reclamação trabalhista, por exemplo, eu vou ter que ter a documentação adequada e todos os elementos necessários para comprovar que ali não havia vínculo, não havia subordinação, que é um contrato sim de PJ. Para que eu tenha toda essa documentação, eu tenho que verificar o procedimento que a empresa está adotando. Então, eu tenho para mim que eu preciso atuar em todos os processos que impactam diretamente os meus resultados. Então, se eu vou implementar uma coisa na empresa e daquele processo depende o meu resultado, então eu vou checar aquele resultado, sim. Eu vou checar aquele processo para verificar como aquilo está encaminhando, sim. De vez em quando eu ligo lá pro pessoal dos recursos humanos e falo, ó, como é que tá os contratos de PJ? Tá todo mundo emitindo nota direitinho? O pagamento está sendo feito nessa data? A pessoa está trabalhando nesse dia, nesse horário, como é que está sendo feito os chamados, tem algum problema, precisa notificar o contrato, não precisa, e assim por diante. Então, tudo aquilo que eu implemento na empresa, eu preciso acompanhar
para que não haja um prejuízo do meu trabalho. Não adianta você fazer um contrato super bonitinho se na prática ele está sendo executado da maneira incorreta. Então é para isso que você está dentro da empresa, para checar a eficiência dos processos e garantir eficácia no ponto final. Lembra que eu falei para vocês? Eficiência está relacionado ao trâmite, a forma com que você desenvolve o processo, e eficácia está relacionado ao resultado. Então eu preciso verificar se o meu processo é eficiente para que eu tenha eficácia no resultado, certo? É assim que eu vou trabalhar com os conflitos pré-existentes na empresa, levantar esses conflitos, demonstrar que existe um novo momento, um momento com uma nova visão a respeito do direito, um momento de mais consciência, de mais conscientização, de um direito preventivo que vai evitar e prevenir o conflito. Vou ganhar aliados para o meu trabalho, vou mostrar que existe organização e acompanhamento dos processos, e com isso vou trazer um ambiente de segurança para todos, porque se eu tenho conformidade jurídica, eu tenho segurança para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, certo? Espero que tenha ajudado vocês, que você tenha gostado dessa dica de como resolver conflitos pré-existentes. Fica comigo, amanhã é o nosso último dia de esquenta para a nossa jornada Nova Era das para nossa jornada, a nova era das consultorias jurídicas, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9, na semana que vem, às 20 horas, totalmente gratuito, ao vivo, para você, e você não pode perder. Nós estaremos juntos na próxima semana, nessa jornada super importante, que pode virar a chave da sua advocacia. Você pode estudar novembro e dezembro e começar 2023 com uma nova visão, com uma nova atmosfera, um novo norte para sua carreira, e isso vai ser muito rentável e com certeza vai trazer bons frutos para vocês. Eu espero vocês, um beijo grande, até amanhã ao meio-dia para nós falarmos um pouco mais a respeito de direito preventivo e direito consultivo. Tchau, tchau!